reagrupamento familiar. As soluções estão todas alinhadas com a diretiva, como aliás estavam também nas soluções originais. Essencialmente mexem em 4 aspectos, as tais 5 normas, todas a ver com o reagrupamento familiar. Relativamente ao prazo de fixação mínimo para que se possa pedir o reagrupamento familiar, mantemos a regra geral de que o reagrupamento familiar pode ser pedido por quem esteja em Portugal ou para os familiares de quem esteja em Portugal com uma autorização de residência válida há 2 anos. A ideia e a regra geral de Portugal é um período de espera, um período de integração, um período para que quem vem e chama a família se integre no mercado de trabalho, se integre na sociedade portuguesa, esteja em plenas condições de integração para trazer a família consigo. Esta é a regra geral. Dentro dos limites da diretiva e uma regra geral que não foi recusada pelo Tribunal Constitucional. O que é que disse o Tribunal Constitucional? Em parte já a lei acolhia e noutras partes ajustámos. É que tem que haver exceções. Este prazo deve ser calibrado em função das situações concretas dos familiares. Já desde o princípio nós dizíamos que os menores, os filhos, não devem esperar 2 anos. Não podem esperar 2 anos. E assim se mantém. Então, o que é acrescentado? Além dos filhos, e menores, e além dos agregados familiares de quem tenha títulos altamente qualificados ou blue card ou autorizações para investimento. O que é que muda nesta versão? Nós estendemos a solução dos menores, de dispensa de prazo, para incapazes a cargo, mesmo sendo maiores, sejam pessoas designadamente com portadoras de uma deficiência, que estejam dependentes da família e estejam dependentes do imigrante que já tem título de residência. Portanto, um alargamento aos maiores incapazes a cargo. Segundo, no caso de casais com um filho em comum, como o filho tem possibilidade de requerer imediatamente, o outro, o cônjuge ou equiparado, que seja pai ou mãe do menor, pode também aceder ao reagrupamento familiar de forma imediata. Estas são as 3 exceções sem prazo. Depois, acrescentamos para os cônjuges, em que não haja o tal filho em comum, um caminho intermédio. Qual é que é? Permitir uma redução do prazo para 1 ano, desde que se trate, permitam-me simplificar, um casamento ou uma união efetiva. Isto significa o quê? Em que antes da vinda para Portugal, a família e o casal estivesse efetivamente junto e a coabitar há pelo menos 1 ano. Tudo isto, estas regras de 1 ano ou da dispensa para os cônjuges no caso de um filho comum, é sempre relativamente a casamentos e a uniões de facto que cumpram a lei portuguesa. Isto é, excluem casamentos com menores, excluem casamentos polígamos, excluem casamentos forçados, apenas casamentos que cumpram e sejam reconhecidos pela lei portuguesa. Também nas alterações permitimos e revimos o prazo de decisão, mantemos que o prazo de decisão é 9 meses, mantemos a ideia de que acaba o deferimento tácito, mas a possibilidade de prorrogação por 9 meses não se aplica a quem tenha tido o tal período de espera de 2 anos. Mantemos a obrigação de quem vem reagrupar, cônjuges, menores, familiares, tenha, quando chega a território nacional, adotar e cumprir medidas de integração. O que é que isso significa em termos de medidas de integração? O Tribunal Constitucional tinha dito que a norma era vaga, era preciso clarificar e a previsão tinha que ser exaustiva. Pois bem, assim fizemos e dizemos que estas medidas de integração são formação na língua portuguesa, formação na cultura e nos valores constitucionais portugueses e, no caso dos menores em idade de ensino obrigatório, a frequência do ensino obrigatório. Mas dizemos mais. Esta obrigação de medidas de integração é para ser levada a sério. E se não for cumprida, durante o período da autorização de residência para reagrupamento familiar, não há direito à renovação da residência. Naturalmente que também aqui
tal como no prazo de 2 anos, como o Tribunal Constitucional sugeriu, há válvulas de escape para exceções. Nós, aliás, introduzimos na lei 3 válvulas, em linha com o que já existia no artigo 123, já agora, enfim, poderá ter escapado à leitura do Tribunal Constitucional, mas nós tornamos mais explícita essas válvulas de escape e que são uma relativamente ao prazo, permitindo que, em casos de razões excepcionais, em que haja razões humanitárias, dignidade da pessoa humana e demonstração de laços familiares efetivos e ligação à comunidade e ao país e a Portugal, possa haver casuisticamente, ponderando os juízes de proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, uma decisão de dispensa de prazo. A mesma coisa relativamente às medidas de integração. Naturalmente que quem, relativamente às medidas de integração, fala português, pode obviamente invocá-lo para ter a dispensa da adoção e a frequência de formação em português e por isso pode invocá-lo no momento da renovação da sua autorização. Também acrescentamos, no tal cláusula do artigo 123, a referência que, nas razões humanitárias para o visto humanitário, inclui o superior interesse da criança, para assinalar que, em qualquer caso, há na lei portuguesa uma possibilidade de considerar o interesse das crianças, qualquer que seja a forma de entrada e a sua presença no território nacional. As crianças devem ser uma prioridade na preocupação da política de imigração. Também é verdade que nós temos uma preocupação de dizer, em Portugal, nós não alimentamos, não damos prémios, não incentivamos entradas ilegais. Isso é uma coisa, aliás, que tem prespassado todas as leis que nós temos aprovado. A proposta de lei da nacionalidade faz o mesmo. Não pode compensar vir para Portugal e tentar vir para Portugal de forma ilegal. E por isso, o rearrobamento familiar, tal como a lei da nacionalidade, pressupõe entradas legais em território nacional. Finalmente, há uma pequena precisão no mecanismo de acesso à tutela judicial urgente. O Tribunal Constitucional tinha apenas apontado um problema, que era a exigência de um requisito de irreversibilidade do dano, e esse requisito de irreversibilidade é removido, mantendo-se todas as demais exigências. Muito bem, e portanto, e para terminar, esta não é a lei original que propusemos, mas é uma lei que serve os objetivos de regular a imigração e fazê-lo com humanismo. É uma lei urgente, necessária, importante. Vários dos que aprovaram a primeira versão da lei poderão dizer que preferíamos uma lei diferente. Também nós. Mas esta é a lei que é possível aprovar e é muito melhor ter esta lei do que lei nenhuma. E quem não contribuir para termos uma lei que passe, que possa entrar em vigor, será responsável por termos lei nenhuma e não termos o controle de imigração que o país precisa. Muito obrigado e fico agora à disposição para as vossas questões. Fazemos grupos de 3, com combinado, e começamos pela Rádio Renascença. Bom dia, João Cunha, Rádio Renascença. O senhor deu-nos uma entrevista há uns tempos dizendo que não abdicaria dos 2 anos, não iria haver alterações à questão dos 2 anos. Ouvindo agora, não se fica muito bem com esta ideia. Muito bem, Público Brasil. Bom dia. Em relação à unidade de estrangeiros de fronteiras, tem-se observado casos de, inclusive casos de semana, de invasão do lugar, de um local de trabalho de uma estrangeira sem um mandato judicial, em que as pessoas foram acomodadas e com ameaças. A unidade de estrangeiros de fronteiras está se transformando numa AIS portuguesa? RTP. Bom dia, João Machado, RTP. Acabou de dizer que respeita muito a posição do Presidente da República. O Presidente da República deixou vários avisos, relativamente à última lei, para que o Governo ouvisse as associações e os intervenientes nestas questões. A minha pergunta é: o que é que foi feito desta vez para evitar que esta lei volte a ser chumbada? Muito bem, começando pela Rádio Renascença, permite-me dizer isto, eu não gosto de fazer isto muitas vezes, mas eu creio que há um equívoco na pergunta. Note, eu nunca poderia ter dito numa entrevista há um mês que
Portugal iria ter um regime, não abdica a ter um regime com 2 anos e ponto. Porquê? Porque a primeira versão da lei não tinha 2 anos e ponto. Tinha 2 anos como regra geral e já tinha exceções. E, aliás, eu disse nessa entrevista à Rádio Renascença e ao público que estávamos a trabalhar em soluções que, partindo de uma regra geral de 2 anos, coisa que se mantém, como eu aqui disse, o prazo de 2 anos é o prazo de regra para a lei portuguesa, segundo a nossa proposta. Estávamos a trabalhar para, entre o prazo geral e as exceções que tínhamos, olhar para os outros casos em que o Tribunal Constitucional tenha identificado necessidades de ponderação adicional e encontrar aqui uma gradação, uma proporcionalidade. Foi isso que fizemos. Portanto, nunca houve dizer, se quiser, se perguntar assim, não abdica, eu não duvido tenha usado a expressão, não abdique do prazo de 2 anos. Como regra geral, não abdicamos, continuamos a insistir nele. É a proposta. Se fosse essa a afirmação, se fosse, continua-se a manter plenamente válida. Exceções, elas já estavam na versão original. Eram os menores, eram os titulares de títulos de residência altamente qualificados, professores, agentes culturais, blue cards e autorizações de residência de investimento. E, portanto, desde o primeiro momento nós dissemos que respeitar a decisão do Tribunal Constitucional, e aqui respondo à pergunta da RTP, o que é que fizemos para evitar um novo chumbo? Olhámos para as declarações e para o requerimento do Sr. Presidente da República, olhámos para a decisão do Tribunal Constitucional, a da maioria, os votos da minoria, procurámos perceber quais é que eram as fronteiras, quais é que eram os pontos essenciais à composição parlamentar. Entende que existe uma vontade e um mandato popular para regular a imigração, de apoio ao que já fizemos no passado e de reforço ao que nós no programa eleitoral dissemos que era preciso fazer. É preciso não esquecer. Eu aqui a 8 de Abril, antes das eleições, aliás, houve alguns dos vossos colegas que me perguntaram porquê é que está a falar disso agora? Disse porque é importante que no ato eleitoral, na campanha eleitoral e na decisão eleitoral os portugueses também se pronunciem sobre estas escolhas. É preciso regular o canal CPLP, é preciso regular a lei da nacionalidade e é preciso regular, limitar o rearrumento familiar. Na altura muita gente perguntou porquê, eu expliquei, era importante que se discutisse. Há mandato popular, mas há também respeito da separação de poderes, e fizemos essa leitura. Mantendo a regra geral de 2 anos, mantendo as exceções que já tínhamos e criando uma graduação nos outros casos que o Tribunal entendeu que deveriam ser também. Ou uma cláusula de escape, excepcional, ou um atendimento àquele conjunto de situações, os maiores incapazes a cargo, os cônjuges que partilham um filho e, portanto, eu creio que, no fundo, é essa a solução. Relativamente a ouvir os outros intervenientes, eu sei que não foi uma pergunta, foi um introito para a sua questão, só para deixar claro, eu reuni com o Conselho Nacional de Migrações e Asilo sobre a primeira proposta de lei, tenho ouvido muitas entidades, quer eu, quer os partidos, vários, ouvi os partidos, reunimos com os partidos outra vez, não falta debate nem discussão na sociedade portuguesa. Falta coragem para decidir a muitos. Faltou durante muitos anos coragem a governos para decidir e pôr ordem no processo de imigração. Com isso prejudicaram sobretudo os imigrantes, que foram tratados com indignidade. Há 1 ano e meio, eu pergunto, e fiz essa pergunta várias vezes às comunidades e às associações representantes de comunidades imigrantes, querem voltar à política de imigração de há 1 ano e meio, com 440 mil pessoas à espera da primeira resposta, com 220 mil cidadãos países TPLP, com um papelinho que não lhes permitia circular para fora do território nacional, que se saíssem do território nacional não sabiam se podiam voltar, não podiam andar no espaço Schengen, tinham um título de validade mais curto que os outros imigrantes. Não, ninguém queria voltar àquele tempo. O STF foi destruído, mas também foi destruído o Alto Comissariado para a Imigração. Ninguém quer voltar a esse tempo. Quer dizer, há umas pessoas ainda equivocadas. Mas nós sabemos que contribuíram para esse tratamento indigno, desde logo dos imigrantes. Mas não foi uma boa decisão para Portugal também. Relativamente à pergunta sobre a UNEV, eu gostaria de apelar a todos aqueles que participamos no processo comunicacional e que não somos e não queremos ser agentes radicais, extremistas e populistas, para não usarmos figuras sem o mínimo cabimento na realidade só para atrair atenção mediática e seguidores e pessoas que leem. Não há a mínima comparação entre o que estamos a fazer em Portugal
E pessoas, dirigentes, instituições que arrastam, que instrumentalizam, que maltratam, que deportam em massa imigrantes. Nós, em Portugal, com este governo, não fazemos isso. Nós estamos a construir um país onde não colocamos uns contra os outros. É por causa disso e dessa abordagem que nós, para cada área da política de imigração, nós podemos dizer o que fizemos pelo controle e o que fizemos pela integração. Uma ICE à portuguesa. Imagens de deportação em massa. Onde é que viram isso? Isso não existe. Isso não é Portugal. E ninguém faz um bom serviço ao debate público em Portugal ficcionar que essas coisas podem existir aqui. Passamos às perguntas seguintes. Agência de Lusa. Inês bem, em relação ao prazo do reagrupamento familiar, de 2 anos e 1 ano, em alguns casos, é também prevista uma exceção extremamente fundamental para os próximos membros dos governos responsáveis pela área da migração. Isto não atribui aqui à lei alguma aleatoriedade de quem poderá beneficiar desta exceção e um poder discricionário também aos governos que não. Muito bem. TVI. Sr. Ministro, no artigo em que refere, portanto, para que esta autorização da residência possa ser revalidada, os reagrupados tenham de frequentar aulas de português, aulas relacionadas com aprendizagens sobre a cultura portuguesa. Pergunto-lhe, nós temos ouvido muitos relatos, mesmo em reportagem, de imigrantes que, querendo frequentar aulas de português, não têm essa oferta. Que mecanismos é que o Governo vai, no fundo, ativar para garantir que estas pessoas possam, no fundo, frequentar estas aulas? Muito obrigado. TSF. Bom dia, o Ministro chamava os partidos da oposição para se juntarem a esta lei. Eu lhe pergunto é se ela já foi de alguma forma, estas alterações já foram de alguma forma negociadas, ou se o Governo ainda admite alterá-las e negociá-las com algum partido da oposição, já agora com qual? É como o ex-ministro Pedro Duarte, que se sente mais próximo do PS, do social e do Chega e da Segurança. Muito bem. Começando pela questão da Agência Luz. É uma questão muito pertinente. Eu queria-lhe transmitir a resposta nestes termos. A existência de cláusulas de escape, de exceção, com critérios de ponderação e com processo de ponderação e com os valores que têm que ser ponderados é uma prática normal, eu diria, desejável das leis de imigração. A lei portuguesa já tem o artigo 123. Ela, em primeiro lugar, é normal, e eu já vou explicar porquê, é desejável, eu já vou explicar porquê, é pedida pelo Tribunal Constitucional de alguma forma, que diz que é importante existir numa lei que tem regras gerais, que para não ser cegas, permite, e aquele caso que tem esta relação familiar muito especial e esta pessoa que está nestas circunstâncias totalmente imprevista, extraordinária, nós estamos confrontados com isso todos os dias. É impossível, na feitura das leis, conseguir prever um critério de justiça absoluto para absolutamente todos os casos. Há países que têm outros regimes legais e de direito em que funcionam sobretudo nesse princípio do bom senso. Confia-se maior margem de amplitude, como se chamou discricionariedade. Queria só chamar a atenção para uma coisa. A discricionariedade não é arbitrariedade. É uma diferença fundamental. O princípio concede discricionariedade ao decisor e dá-lhe indicadores de como é que chega lá. Quais é que são os valores que deve ponderar e quais é que são os princípios constitucionais que deve seguir. Portanto, a diretiva, leis de muitos países, a lei portuguesa, já no artigo 123, adota esta técnica, que é definir limiares, patamares, regras gerais e ter uma cláusula de salvaguarda, que sim, como diz e tem razão, implica uma dimensão de discricionariedade, que existe na lei portuguesa de estrangeiros há muitos anos, no artigo 123. Mas, para ela ser constitucionalmente sólida, tem que ter os tais parâmetros de decisão, os critérios,
os princípios que são valorados e tem as cláusulas que nós introduzimos, de salvaguarda ou válvula de escape, nos dois, no artigo 98 e depois no artigo sobre as medidas de integração, são essenciais para que o sistema seja equilibrado, para que aquela situação imprevista para qualquer legislador, única, mas que chocaria qualquer pessoa se não fosse considerado, possa ser considerado. E, portanto, ela existe na lei portuguesa, não é nenhuma novidade. Tem parâmetros, e são esses parâmetros que garantem o quê? Que ela é judicialmente verificável. E que a discricionariedade não é arbitrariedade. E, portanto, totalmente sintonizado com a preocupação que a pergunta encerra, seria de facto, se isto fosse uma cláusula aberta e sem parâmetros, um convite à arbitrariedade, mas não é. É como uma boa técnica constitucional manda, alimentada e balizada por parâmetros de decisão. Relativamente à questão da TVI sobre, então, se eles dizem que as pessoas têm que fazer aulas, uma formação, e há quem diga que não consegue fazer. A resposta tem duas partes. A primeira, óbvia, e está em curso. Temos que ampliar a oferta de português, língua não materna. Já o temos feito e vamos continuar a fazer. Não apenas a aprendizagem do português, língua, mas também a formação profissional. E quer o Turismo de Portugal, quer o IFP têm acrescentado soluções. Nós temos que responder a tal ideia de ser humanista. Não é fazer um cartaz ou um discurso a dizer venham todos. Isso é um humanismo falso. E se quisermos, de alguma forma, profundamente desrespeitador a quem fazemos uma promessa que não conseguimos cumprir. Isso não é um Estado sério. O Estado sério é aquele que diz nós devemos receber, não estou sequer a falar dos asilados, quem procura asilo, que é uma situação, devemos receber porque devemos receber pessoas que estão a fugir de dramas humanos. No caso da imigração económica, nós devemos receber na medida da nossa capacidade de integrar. E quando dizemos que recebemos, devemos responder em tempo e não passarem anos à espera de uma decisão da AIM. Devemos saber que os serviços de saúde, de educação, a oferta de habitação se ajustaram. Por isso é que colocámos designadamente primeiro 280, agora 310 medidores culturais nas escolas para apoiar o quadruplicar do número de alunos estrangeiros. Finalmente, temos que adotar outras medidas, nós e outras exigindo-as aos empregadores, de integração, formação profissional, aprendizagem de língua estrangeira. Nós seremos um país coeso quando olharmos uns para os outros com seres humanos que merecem ser bem tratados. Não quando pedimos aos portugueses para desdenharem, atacarem, terem medo dos imigrantes. Ou dizemos aos imigrantes que são mal-vindos em Portugal. Esse discurso de provocação de uns contra os outros é uma coisa que nós repudiamos profundamente. E convido a todos os que participam no debate. E queria aqui renovar o meu elogio generalizado à comunicação social portuguesa. Acho que no conjunto global tem feito um esforço muito grande para que o debate público e mediático seja esse feito de um país que se quer coeso e respeitador das diferenças e não um país polarizador. Há exceções, como no discurso político. E é isso que nós devemos procurar evitar. Relativamente à questão da TSF, sobre o diálogo com os partidos, nós reunimos com os partidos. Eu fiz uma audição com cada um dos partidos, deram as suas avaliações, as suas apreciações, e nós, quando fizemos essa reunião, já lhes relatámos o espírito destas mudanças. Todas. Tudo o que aqui está, a linha, o tipo de exceções, as cláusulas de salvaguarda, a exigência das medidas de integração, a prorrogação do prazo. Falámos aos partidos com quem eu reuni, os grupos parlamentares, todos. Houve uns que se pronunciaram, outros não se pronunciaram. Há uma clarificação aqui que já resulta de um comentário que foi feito sobre a importância de deixar claro que não há casamentos entre menores e que só podem vir quando rearranjamento familiar quando ambos são maiores. Mas sabemos que todos terão ideias de que ligeiramente diferentes sobre se esta é a lei ideal. Nós próprios, como disse, preferíamos a primeira versão, mas respeitamos. Agora, a escolha é esta. Nenhuma lei ou esta lei que é a melhor possível. Nós achamos que é necessária a melhor possível. Agora é o tempo do Parlamento. Questões seguintes, DN.
Bom dia, Sr. Ministro. Amanda Lima, Diário de Notícias e DN Brasil. Eu pergunto sobre a tutela jurisdicional. Ali no ponto 3, diz que se o juiz aceitar a causa, deve ponderar, se requerido, o número de procedimentos administrativos que ocorram junto à AIMA, em relação aos meios humanos, administrativos, financeiros disponíveis, que é razoável esperar. Bom, aqui entendemos que o juiz deve ponderar isso se a AIMA não estiver, digamos, em um bom momento. E a minha pergunta é: quando é que a AIMA estará num bom momento para que não seja mais necessário gastar centenas de euros com uma ação judicial para ter o seu direito assegurado? Obrigada. Muito obrigado, Amanda. Observador, Rádio Observador. A questão que eu tenho aqui é um pouco no seguimento da colega da Lusa. Em casos excepcionais, o cumprimento do prazo de 2 anos para o reagrupamento familiar pode ser dispensado, atendendo à solidez dos laços familiares da pessoa e à efetividade da integração. Portanto, rejeitou que possa haver alguma arbitrariedade nas decisões. Falou numa questão de até bom senso, mas eu gostava de saber como é que isto se prova ou se mede para ser aplicada esta exceção. SIC, finalmente. Olá, bom dia, Ana Geraldes. Permitam também voltar ao ponto 4 do artigo 98, até porque diz que é por despacho do membro do governo responsável pela área das migrações. Imagino que isto não passe pela AIMA, mas o próprio governo se teme que haja um volume impraticável de pedidos de casos excepcionais e como é que poderia dar despacho a estes casos. E, neste sentido, aliás, até porque muitos temos esta questão, se poderia dar exemplo de um dos casos excepcionais que possa vir a integrar-se neste ponto. Obrigada. Muito bem. A vossa pergunta sobre o artigo, sobre o número 4 do artigo 98 é totalmente legítima. Permitem-me só dizer isso. Parte de um pressuposto, que a lei portuguesa já não tem o artigo 123. No fim desta conferência de imprensa, eu vou-vos convidar, ou convido-vos já, para no fim desta conferência de imprensa, lerem o artigo 123 que está em vigor na lei portuguesa. E diz o quê? Vamos lá ver uma coisa. O Tribunal Constitucional podia ter, e até houve juízes que disseram, houve juízes que já apontaram, na minoria, que disseram, mas se esquece, pediram uma cláusula de salvaguarda, excepcional, mas o artigo 123 já a previa. E previa a mesma coisa. Um despacho do membro do governo, ponderando certas razões. Eu vou-vos dizer uma coisa. Constitucionalmente, este 98.4 até é mais sólido e parametrizador, controlador, do que o artigo 123, que passou bem ao longo de décadas. O que nós fazemos é dizer, bem, isto já lá estava. Até melhoramos um bocadinho, pondo o superior interesse da criança no artigo 123. Sim, creio que a linha A, o P. Mas vamos meter, como o Tribunal pediu, uma referência específica no 98. 4. Fazendo o mais robusto teste que a Constituição podia permitir, que é dizer quem, como, com que critérios de ponderação e obedecendo a que princípios constitucionais. É assim a técnica constitucional. Artigo 18 da Constituição, que permite exceções a direitos fundamentais, baseado numa ponderação e entre interesses públicos diferenciados, segundo um juízo de proporcionalidade e respeito à dignidade da pessoa humana. Constitucionalmente muito robusto, à prova da arbitrariedade, porque a arbitrariedade é decidir sem critério. A arbitrariedade é decidir sem processo. A arbitrariedade é decidir sem obediência a princípios. É um bocadinho, só porque eu sou árbitro, decido, julgo que sou um decisor isolado e decido a meu belo prazer. Nada disto. Por isso é que, desculpem a precisão de conceitos, há décadas que a doutrina jurídico-constitucional diz arbitrariedade e discrecionalidade são conceitos diferentes. Arbitrariedade é recusada no Estado de Direito. Discrecionalidade é indispensável. Todos nós, governantes, autarcas, dirigentes da administração pública, todos os dias decidimos decisões dentro de um espaço de discrecionalidade. Como é que se controla? Controla-se, primeiro, com uma avaliação do processo, para ser claro, passa pela AIMA, indispensavelmente, passa pela AIMA, tal como no artigo 123, uma avaliação administrativa e depois de uma potencial decisão, uma decisão de uma possibilidade de recurso, uma decisão pelo governante e depois uma possibilidade de recurso. Solução que, aliás, existe na lei portuguesa de sempre e nunca gerou um fluxo descontrolado.
porque é absolutamente excepcional. Não há efeito de chamada nestas cláusulas de exceção. E, portanto, se quiserem, em termos de filosofia de regimes de imigração, nós podemos ter muitas portas abertas, escancaradas. Então, se tudo passa nas portas escancaradas, os casos justos e injustos passam lá. Ou regras mais disciplinadas e saber que, como a Ana estava a questionar, há aquele caso ou não há aquele caso que pode merecer um juízo diferente, dada o drama da questão. Nós optámos por um em que as portas são bastante mais estreitas, mas está lá a porta em que permite a válvula de escape excepcional, com uma discrecionalidade bem parametrizada e controlada para ser utilizada. E, portanto, não é arbitrariedade, é discrecionalidade. Relativamente ao tema da AIMA, que as questões que a Amanda fez, eu queria recordar só, aliás, a Amanda não o contestou, o Tribunal Constitucional pronunciou-se especificamente sobre o número 3 deste artigo 87A e aceitou a sua constitucionalidade. Portanto, não precisava de ser mudado e nós não mudamos. A sua pergunta é outra, como é que isto vai funcionar? Na prática, e se a AIMA consegue responder. Eu, enfim, queria dizer-vos, o Estado português, a AIMA, a estrutura de missão, os seus líderes, e muito em particular o Secretário de Estado, Rui Arminio Freitas, são responsáveis por um dos maiores feitos da administração pública portuguesa nas últimas décadas. É sabido, era suposto eu agora estar no Parlamento, tivesse sido a audição cancelada e estaria a explicar estes números, que nós neste ano, não, cancelada não por mim, obviamente, neste ano, nós chamámos 900 mil casos atrasados. Não eram só os 440 mil das manifestações de interesse, havia mais os 220 mil de titulares de TPLP, 300 e tal mil de renovações que estavam a ser feitas por decreto-lei, mais o período de regime transitório, mais... Quando é que vocês se lembram do Estado, num ano, ter aumentado por 7 a sua capacidade de atendimento? Ter mobilizado 1.500 pessoas numa operação de regularização burocrática? Sim, continuamos. Mais, de ter feito um atendimento. Pessoas que foram atendidas, para além da ação da AIMA normal, são cerca de 200 mil atendimentos, 600 mil atendimentos neste espaço de um ano. Para nós conseguirmos reestruturar a AIMA e a AIMA ser capaz de responder, nós precisamos de 2 coisas. 3. Uma, precisamos lhe tirar a mochila que a deitava ao chão, não conseguia correr. Era esta bagagem brutal. E a AIMA vai chegar ao início do ano de 2026 sem a mochila pesada que tinha, dos tal 1 milhão de casos. Vocês veem filas à porta da AIMA agora? Vêm? Não. Há filas à porta da AIMA, não digam que é nos minutos antes de abrir, claro, enquanto não abrir a porta estão pessoas à espera. Mas quando nós anunciamos, é verdade, quando nós anunciamos uma alteração na política migratória, é normal que haja uma precipitação das pessoas a fazer perguntas. E, portanto, sim, eu não estou a dizer que há 0 filas, 365, quer dizer, não é 365 dias por ano, são os dias da semana que está aberto. Mas o fenómeno das filas recorrentes à porta da AIMA acabou. E nós estamos a fazer muito por o evitar. E, portanto, nós precisamos de 3 coisas, dizia eu. Tirar a mochila. Segundo, apertar os fluxos. Apertar as entradas. Estamos a fazê-lo. Acabámos com a manifestação de interesse. Temos vindo a alterar as regras. E queremos e precisamos desta lei. E, finalmente, precisamos de melhorar a capacidade da AIMA. Tem sido feita. Tem mais recursos. Desenvolvimentos tecnológicos, linha telefónica de atendimento. Agora, o ritmo da transformação na administração pública é o ritmo que os senhores jornalistas desejariam que o povo português desejava, ou que nós desejamos? Não é. Agora, qual é que é o balanço da melhoria de resposta do Estado na política da imigração? O balanço deste ano é de uma resposta incrível. Mulheres e homens, comunidades, organizações não governamentais, associações de imigrantes, advogados, solicitadores, trabalhadores da AIMA, dirigentes da AIMA
e uma equipa governativa, todos juntos a puxar para o mesmo lado. Fazer este feito incrível, que nos deve orgulhar todos e deve provar uma coisa. É possível fazer bem no Estado. Tem sido feito bem no Estado. Claro que, à medida que nós resolvemos muito, continuam a subsistir alguns casos que não apresentaram os documentos, ou pode ter havido algum erro numa interpretação, houve algum problema no agendamento, o cartão demorou mais a chegar, ou o cartão chegou e foi devolvido. Todos esses casos pontuais existem. E nós temos dito a todos individualmente: vão partilhando connosco essas informações, porque nós estamos cá para resolver. Como resolvemos a vida de centenas de milhares de pessoas, vamos continuar a resolver. Agradecendo mais uma vez a todos aqueles de vocês que nos abordam com questões legítimas de escrutínio, mas muitas vezes também com alertas de coisas que não são resolvidas. Nós não prometemos que amanhã há zero problemas e há zero atrasos e não há nenhuma decisão com erro. Isso não existe. Erro zero, espera zero, em nenhuma área da vida, incluindo na relação com o Estado, não existe. Precisamos de melhorar. Faltou-me responder uma pergunta que a Ana fez de caso. Eu vou-lhe dar um caso do artigo 123, teórico. Não é teórico porque é um caso parecido, mas para perceber uma situação de fronteira. Alguém que pediu residência em Portugal argumentando razões humanitárias, que tinha uma doença grave que precisa de tratamento em Portugal. Porquê é que essa pessoa foi para o artigo 123? Porque a lei portuguesa não permite dar autorizações de residência a quem tenha sido condenado por um crime de ofensas sexuais a crianças. E essa pessoa pediu ao Estado português, ao abrigo do artigo 123, eu se voltar para o meu país de origem, posso morrer que não me consigo tratar. E nós tivemos um dilema humano, filosófico, brutal. Entendemos, no final da ponderação, que esse pedido devia ser recusado. Mas foi um caso, imagine que o crime não era desta agressividade. Era uma coisa mais pequenina, diferente. E era um problema procedimental, burocrático, processual, ou uma desconformidade menor na lei portuguesa, face à lei portuguesa, face a uma situação de vida ou morte. É para este tipo de situações que esta cláusula excepcional existe. Em dramas de decisão, como vocês imaginam, o decisor deixa-o sem dormir há alguns dias, como é que se decide a vida uma situação destas? A nossa decisão neste caso foi de indeferimento, que nos custa, mas entendemos que não deveríamos aceitar emitir uma autorização de residência para quem tinha sido condenado por ofensas sexuais a crianças. Podia ter sido, portanto, eram dois pratos da balança, os dois estavam muito pesados. Podia ser uma ponderação diferente. A desconformidade com a lei podia ser muito menor e a necessidade humanitária podia ser igualmente importante, como neste caso, e provavelmente a decisão, como acontece em outros casos, no 123 é utilizado de outra maneira. Muito bem. Muito obrigado a todos. Um bom resto de dia.